A paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos, alunos do curso de Teologia, sejam bem-vindos à nossa videoaula da aula 2 do curso de Teologia Pastoral 1. Antes de começar essa aula, é importante que você, esteja em um lugar adequado para fazer essa aula, um lugar tranquilo, que você tenha um ambiente de estudo para que você possa aproveitar essa aula e também não se distrair, com coisas que acontecem à sua volta, Então, não assista deitado, não assista no meio de outras pessoas, tenha um ambiente ideal para que você possa aproveitar o conteúdo desta aula. Pedimos a bênção de Deus para que o Senhor nos abençoe, nos dando graça e conhecimento ao longo desse estudo. Peço também que você tenha em suas mãos os slides, em outro aparelho eletrônico, e também possa ao mesmo tempo acompanhar a videoaula e também os slides e em alguns momentos também o nosso livro do curso médio em teologia. Quando precisar, você também pode pausar o vídeo, fazer a conferência dos textos bíblicos e também conferir no livro as indicações dadas aqui pelo professor. No slide inicial, eu coloquei uma frase que diz: o que torna nobre o ministério não são as posições e nem os cargos, mas a verticalidade da comunhão com Deus e a execução dos propósitos divinos. Então, essa aula 2 tem o título O Chamamento e a Hora de Deus. E logo nessa frase inicial, nós já falamos a respeito que é muito melhor estar executando o propósito de Deus do que os cargos. O cargo é alguma coisa secundária. É importante estar sempre no centro da vontade de Deus. Para fortalecer essa ideia, o nosso livro destaca o comportamento de alguns homens que também tiveram seus chamados por Deus e souberam esperar a hora certa, o momento certo, para que Deus os exalte. Então, observando o comportamento de alguns homens de Deus, nós destacamos, por exemplo, o comportamento de Davi. Davi, do momento em que Samuel vai até a casa dele, numa passagem muito conhecida, quando acabaram-se os mancebos, mas ainda estava o menor que estava no campo trabalhando, e naquele dia recebeu a unção como rei de Israel por meio de Samuel. Ele não simplesmente foi ungido e já tomou posse do trono. Pelo contrário, desde a unção até o momento que Davi toma posse do reinado de todo Israel, teve uma espera de longos 21 anos. Então, quando Davi ele foi ungido a rei, ele já não correu, para a casa do teu pai e para o meio da cidade, dizendo: olha, agora eu sou o rei de Israel e eu preciso ser respeitado como tal. Não, ele, pelo contrário, ele voltou para a casa do seu pai, voltou para o meio das ovelhas e aguardou a hora de Deus na vida dele. Ele não se autoproclamou rei, deixou a cargo de Deus o momento em que Deus o levaria para o palácio e iria cumprir sobre a vida dele a promessa maravilhosa de Deus. Você pode confirmar, lá no livro de Samuel, capítulo 17, verso 15, e também os versos 17 e 18. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem, e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse: eis que tenho visto a um filho de Jessé o belemita, que sabe tocar, é valente e vigoroso, é homem de guerra, prudente em palavras,
de gentil presença, e o Senhor é com ele. Veja que Deus criou situações para que Davi pudesse ir ao palácio, para que Davi tivesse a sua oportunidade. E aquele espírito mau da parte do Senhor que era enviado a Saul para perturbá-lo, poderia sair por meio de alguém que tocasse a sua harpa e expulsasse aquele demônio desta forma. Logo, as características de Davi como um homem prudente, como alguém que tocava bem, foi lembrada. E Saul prontamente mandou chamar o menino que ia até Saul, tocava a harpa e repreendia aquele espírito imundo que o acomodava, que o importunava naquele momento. Então aquilo foi a abertura de Deus para que Davi fosse apresentado a Saul e que Deus começasse a desenhar a sua escalada até ser rei de Israel e cumprir a sua promessa. Então veja que ninguém deve buscar desesperadamente os cargos, as posições. Não se deve forçar as portas, mas se deve esperar que Deus, ao seu tempo, possa preparar a oportunidade para a exaltação do seu servo. Vemos também que Davi era extremamente responsável com aquilo que lhe era confiado. Antes de ser rei, Davi cuidava com tamanha destreza aquilo que é colocado nas suas mãos. Veja que quando ele ia até o rei, ele precisava deixar as ovelhas guardadas em um lugar seguro. Você acompanha lá em 1 Samuel, capítulo 17, verso 20, que dizia: Davi então se levantou de madrugada pela manhã e deixou as ovelhas com um guarda, e carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. Davi cuidava das coisas que Deus estava dando a ele, sem deixar de qualquer forma, de qualquer maneira, jogado aquilo que já lhe era confiado. Também quando ele vai levar o alimento para os seus irmãos lá na frente de guerra, ele também mostra o cuidado que ele tem com a sua bagagem. No 1 Samuel, capítulo 17, 22, diz: E Davi deixou a carga que trouxera na mão da guarda da bagagem e correu à batalha. E chegando perguntou aos seus irmãos se estavam bem. Cuidado pelas ovelhas, o cuidado pela bagagem, o cuidado de tocar o seu instrumento. O zelo de Davi era a porta de entrada para que as pessoas pudessem observá-lo e dar a oportunidade devida. Um obreiro, alguém que tem o seu chamamento para o ministério, para a obra de Deus de forma geral, ele deve ter a sua vida bem organizada, ele deve ter a sua família bem cuidado e tudo aquilo que lhe vem à mão deve ser feito com o máximo de zelo e o máximo de cuidado, porque isso será o cartão de visita, a porta aberta para a recomendação ao ministério. Nós destacamos aqui o texto de Mateus capítulo 25, a partir do verso 15, aonde a parábola dos talentos. Veja que o Senhor vai dando os talentos a cada um segundo a sua própria capacidade. Então, de alguma forma, esses servos já haviam demonstrado a sua capacidade de negócio, a sua capacidade de guardar, a sua capacidade de organização, a sua capacidade de produzir. Então, o Senhor, sabendo da capacidade de cada um, deu responsabilidades a eles. E aquele que trabalhou melhor, aquele que organizou melhor, aquele que produziu mais, foi lhe dado ainda mais talentos para que ele pudesse cuidar. Então, se não cuidarmos bem do pouco, como cuidaremos bem do muito? Cuidar bem do pouco é o caminho para que nós também possamos alcançar posições maiores.
Também, ainda observando o comportamento de alguns homens de Deus, o nosso livro também destaca, além de Davi, também um pouco da história de Paulo. O tempo que Paulo teve que aguardar até ser o grande ganhador de almas que a Bíblia nos diz. Você vê que o encontro de Paulo com Cristo foi um encontro sobrenatural. O Senhor apresentando a ele, falando com ele diretamente, realmente é algo ímpar, singular nas páginas do Novo Testamento. E nem por isso, logo após Paulo receber o seu chamamento, nem sempre você vai ver ele já querendo ocupar uma posição de destaque. Paulo, a exemplo de Davi, também precisou aguardar o momento de Deus, aguardar o movimento de Deus, para que na hora certa ele fosse inserido ao núcleo da igreja primitiva e pudesse ocupar o espaço a qual Deus lhe havia reservado. Quando você vai no livro de Gálatas, você tem algumas referências a respeito desse tempo de espera que Paulo teve que se ocupar. Lá em Gálatas capítulo 1, versos 15 a 17, mostra que após a sua conversão, ele foi para regiões da Arábia. E lá ele aguardou, esperou algum tempo, antes de voltar a Jerusalém, antes de ser inserido aos demais apóstolos. Então, Gálatas capítulo 1, verso 18, diz que ele esperou pelo menos 3 anos antes de ir a Jerusalém. E mesmo indo a Jerusalém, lá no capítulo 9 de Atos, logo lhe é recomendado, talvez pela perseguição, talvez porque a igreja ainda não o aceitasse, ele foi recomendado que ele voltasse para Tarso e ali aguardasse mais um tempo. Quando você vai lá em Gálatas, capítulo 2, verso 1, você vai ver ele dizendo que ficou 14 anos à espera, ou 14 anos sem ocupar o lugar ali como um dos líderes da igreja. Certamente nesse período, Paulo leu, se preparou, estudou as Escrituras, para que no momento que lhe viesse a oportunidade, ele pudesse estar preparado. E assim vai acontecer, se você conferir lá Atos capítulo 11, no verso de número 25, você vai ver um reencontro de Barnabé com Paulo, e então Barnabé pegando Paulo e o levando à igreja de Antioquia, e ali vai começar o ministério frutífero e abençoado do apóstolo Paulo que conhecemos. Mas veja, há um tempo de espera, há um tempo de preparação para que Deus abra as portas e possa dar oportunidade para que nós possamos executar o nosso chamado. Também, dando prosseguimento, nós vemos que todas as pessoas escolhidas pelos apóstolos para exercerem um cargo de autoridade sobre a igreja, havia critérios a serem observados. Então nós partimos para um outro ponto do nosso livro que diz: critérios usados pelos apóstolos. E um dos primeiros pontos que aqui nós destacamos são a respeito das raízes comunitárias. Nem Jesus e nem os apóstolos precisaram buscar gente de longe para que pudesse fazer a obra. Não precisou importar gente, por assim dizer, trazer gente desconhecida para o seio da igreja. Veja que Jesus, no chamamento dos seus discípulos, ele vai encontrar gente da comunidade local, vai buscar gente conhecida ali daquele grupo. Não precisou também trazer gente de fora. Veja também lá em Atos, quando é necessário fazer a substituição de Judas, o traidor, e precisava ali inserir um outro apóstolo, fica muito claro os critérios ali, Atos capítulo 1, verso 21 e 22,
que precisava ser alguém que aquela comunidade já conhecia, alguém que já conhecesse o ministério de Cristo, desde o batismo de João até o momento que Cristo foi assunto ao céu. E só poderia ser alguém do convívio deles, não poderia ser alguém de fora. Da mesma forma, quando você vai lá em Atos, capítulo de número 6, e ali há divergência, quando a distribuição de comidas não estava sendo feita de forma correta, e os apóstolos não queriam abandonar a pregação da palavra para servir às mesas, e foi instituído ali os diáconos. Veja que também para essa função foi estabelecido critérios para que esses homens pudessem exercer esse chamamento. E ali o texto está muito claro, Atos capítulo 6, verso 3, que esses auxiliares seriam homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e também de sabedoria. Veja que a reputação só pode ser dada a um grupo que conhecia esses homens. Já vista que a reputação não é algo que se conquista de um dia para o outro. Ao conhecer uma pessoa, no primeiro contato com ela, não podemos saber da reputação, é necessário um conhecimento desta pessoa. Então esses diáconos eram gentes também, já que tinham raízes comunitárias, onde todo mundo já sabia a respeito da vida dessas pessoas, para que eles pudessem exercer com bom êxito o seu chamamento daquela oportunidade. Também, se nós pegarmos ali Barnabé, Atos capítulo 11, versículo 24, também vai falar a respeito das características de Barnabé, que teve um importante papel ali para a igreja. O texto diz: porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. É importante colocar obreiros de caráter, de uma boa reputação, homens que a comunidade o considerem homens de bem, porque colocar esses homens à frente do trabalho atrairá novas pessoas para Cristo, assim como aconteceu também com Barnabé. Lembrando também lá do texto de Provérbios, capítulo 22, e o verso 1, que diz: vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas, e ser estimado é melhor do que a riqueza e do que o ouro. O obreiro deve cuidar do seu bom nome para executar o seu chamamento, sem ser acusado, sem ser criticado. Assim também como a liderança deve observar a boa reputação dos seus obreiros, para que possa colocá-los à frente de importantes trabalhos. Mas outro critério muito importante usado pelos apóstolos, que também está ligado com esse primeiro item, é a importância do bom testemunho. O nosso livro vai destacar aí, por exemplo, Timóteo, que era filho de uma judia crente e tinha o pai grego, porém ele também tinha um bom testemunho. Lá em Atos capítulo 16, verso 2 e 3 diz: do qual dava um bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele. Então, o chamamento de Timóteo para ingressar à equipe missionária de Paulo se deu por meio do bom testemunho que Timóteo tinha dos irmãos que já estavam em Listra e em Icônio. Veja que se Timóteo não tivesse uma boa reputação, de forma alguma Paulo chamaria para integrar a equipe missionária. Então Paulo era criterioso ao escolher aqueles que o acompanhariam. Então veja que o obreiro deve ter um bom nome, deve pagar aquilo que compra, deve ter o seu nome limpo,
né? Ou à medida do possível limpar o seu nome por alguma coisa que tenha acontecido no passado, para que ninguém haja ocasião para acusá-lo em alguma falta. Ele deve ter uma vida modelo, uma vida exemplar, para ser exemplo dentro da igreja e exemplo para os de fora também, aqueles que estão chegando na igreja. Pois imagine uma situação que alguém, né, que está lá na igreja, está ensinando os demais e deve na praça e deve muito para as pessoas, e alguém que ele deve vá até a igreja e encontra logo ele ensinando. Então veja que ele vai ser reprovado também pelos aqueles que são de fora. Então Timóteo, ele era recomendado pelos irmãos, tinha confiança dos irmãos. Veja também um outro exemplo que o nosso livro vai nos dar, é a respeito de João Marcos. João Marcos, ele é o Marcos, o evangelista que escreve o Evangelho de Marcos, e que no tempo do ministério de Jesus, ele ainda era um garoto. Mas a igreja que se reunia ali em Jerusalém, possivelmente se reunia na casa de Marcos, né, da sua mãe Maria. Vários eventos vão acontecer em Jerusalém na casa de Maria, né, como o evento do dia de Pentecoste, como Atos capítulo 12, a libertação de Pedro. Então você vai ver que Marcos era conhecido dos apóstolos, era conhecido da igreja. E a igreja conhecia Marcos e Marcos conhecia a igreja. Logo, a igreja sabia quem ele era, conhecia Marcos. Tanto que ele vai ser levado, né, por Paulo e Barnabé na sua primeira viagem missionária. Se ele não tivesse um bom testemunho, de maneira nenhuma Paulo iria convidá-lo para essa viagem, né? É verdade que o texto bíblico vai dizer que Marcos vai abandonar, né, a Paulo e a Barnabé no meio desta viagem. A Bíblia não deixa muito claro, né, por que é que ele abandona esta viagem, mas fica muito claro, né, quando você vai lá em 2 Timóteo capítulo 4, verso 11, já no final do ministério de Paulo, Paulo vai dizer que ele era importante para o seu ministério, né? Então o moço que lá no início começa acompanhando Paulo na primeira viagem missionária, por ter um bom testemunho, ainda é solicitado por Paulo lá no final da jornada de Paulo. Então logo entendemos que João Marcos também tinha uma boa identificação com a igreja, e a igreja uma boa identificação com ele. Então veja que nós devemos ter bons relacionamentos, né? Quem exerce o ministério, quem é o pregador, o ensinador, o presbítero, o diácono, o pastor da igreja, o missionário, ele precisa estar cercado de bons relacionamentos. Precisa ter um bom relacionamento no trabalho, um bom relacionamento com o dono da padaria, com o prefeito, com as pessoas na rua, porque isso vai abrir espaço para a pregação do evangelho. Esse bom contato, esse bom nome, esse bom relacionamento ajudará esse obreiro e também ajudará a igreja na sua missão de pregar o evangelho. Mas seguindo, nós temos ainda outros critérios usados pelos apóstolos, usado por Deus, e fica muito claro na Bíblia Sagrada, que é a respeito da vida de trabalho. Nós sempre temos ouvido, né, que Deus não chama desocupados, que Deus não chama preguiçosos, e a Bíblia deixa muito claro a atividade profissional de muitos homens de Deus que eles exerciam no momento do chamado de Deus na vida deles, né? O nosso livro vai destacar alguns desses chamados, né? Eu listei aí nos slides, por exemplo, Moisés, que cuidava das ovelhas de Jetro, quando foi encontrado por Deus naquela sarça que ardia e não se consumia. Gideão, o exemplo de Gideão lá em Juízes,
que malhava o trigo, trabalhava no momento que Deus vai se apresentar a ele. Davi, que nós já abordamos nessa aula, né, que cuidava, né, de uma forma tão peculiar das ovelhas do seu pai, também trabalhava. Nós temos o exemplo de Eliseu, né, a qual Deus mandou Elias, e quando Elias chega a Eliseu, ele arava o campo, cuidava das juntas de boi. Nós temos também Amós, que era um agricultor, um coletor de sicômoros, né? Amós capítulo 7, verso 14. Nós temos também os pescadores chamados por Jesus, Pedro, Tiago e João, né, que estavam ali na praia trabalhando, pescando, quando foram chamados por Jesus. Nós temos Paulo, que mesmo com o seu chamado, a Bíblia dá o exemplo, né, que ele não queria ser pesado à igreja, e por isso ele também era um fabricante de tendas. Veja que ele também tinha uma profissão, né? E também Lucas capítulo 5, verso 27 e 28, vai falar a respeito de Mateus, né, também chamado Levi, que também trabalhava sendo um cobrador de impostos. Então nós concluímos que Deus realmente não chama desocupados. E mais ainda, né, o trabalho profissional, o exemplo, a forma que ele executa o seu trabalho, a forma que ele é prestativo para a comunidade à sua volta, será uma característica a ser observada para que esse também seja chamado ao ministério. Nós não devemos trazer para o ministério aqueles que não têm outra coisa para fazer, ou aquelas pessoas que veem o ministério como uma oportunidade de emprego. Não, o ministério, antes de tudo, ele é uma renúncia. Essas pessoas precisaram abandonar a sua atividade profissional para que possam exercer o seu ministério. Veja que Eliseu teve que abandonar ali os bois, né? Abandonar ali a casa dos seus pais para que exercesse o seu ministério profético. Então o ministério ele é muito mais renúncia, né? O altar ele é muito mais sacrifício, é muito mais dar do que receber. Ainda prosseguindo, critérios usados pelos apóstolos, é importante destacar também a importância de uma vida de submissão. Romanos capítulo 13, verso 1, vai nos dar um importante ensinamento. Toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus. Em algumas traduções, ao invés de potestade, está autoridade. Não há, então, autoridade que não venha do próprio Deus. Então, uma das características daqueles que foram chamados por Deus, chamados ao ministério, é uma vida de submissão às autoridades. Quando alguém não é submisso aos pais, também não servirá bem à igreja, aos professores, às leis, né? Um ministro, ele deve ser, por exemplo, um exemplo muito simples, submisso a leis de trânsito. Se ele não consegue ser submisso a simples leis de circulação, né, a velocidade do seu veículo, parar no sinal vermelho, dar preferência ao pedestre, veja que são leis simples, que não precisa ser um cristão para obedecer essas leis. Mas veja que nós temos até cristãos com dificuldade de ser submissos a simples leis da terra. Então é importante que o ministro ele saiba ser submisso às leis à sua volta, à sua autoridade pastoral, é de extrema importância, né, ao seu patrão, dando exemplo a essa submissão, né? Em geral, eu vejo que a submissão ela está muito ligado à questão de humildade, né, ao respeito. Se a pessoa não é humilde, ela terá também dificuldades para que seja submisso, né? Às vezes, a pessoa pode até ter razão,
mas ele deixa a sua razão e atende, ou às vezes ele tem o seu argumento, não, eu fiz isso por causa disso, aquilo outro, mas por causa da submissão, para não contrariar os seus superiores, ele simplesmente deixa os seus argumentos de lado e segue aquilo, né, que o seu superior está dizendo, né? Isso é uma característica de extrema importância para o obreiro, tá? Principalmente, né, um fator importante que se deve ser observado aqui é relacionado a quem tem um ministério que envolve itinerância. Muitos irmãos me conhecem, né, sabem que eu também prego a palavra, também vou de um lugar para o outro, mas o que nós temos visto ultimamente são itinerantes sem submissão alguma. Muitos deles não têm igreja, não têm pastor, não tomam ceia, não têm igreja, vivem de um lado para o outro, e precisa haver uma submissão ministerial.